Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para ajudar vocês na resolução de questões quando envolve potência elétrica, eu resolvi gravar esse vídeo com algumas questões. A minha recomendação é que toda vida que você for resolver uma questão que já está resolvida, tapa a resolução, né? E aí tenta resolver a questão e depois compara com o resolvido. No caso de um vídeo, então eu peço para que vocês deem pause quando vir a questão. Essa primeira questão já podiam dar pause agora. Tentar resolver essa questão e aí depois compara com o resultado que eu vou mostrar. Então esse é o momento de dar pause e tentar resolver essa questão. Espero que você já tenha dado pause. Agora eu vou resolver a questão junto com vocês. Qual a potência? Então ele quer saber a potência elétrica, tá? Então você já vai anotando aqui, potência igual a interrogação. É isso que eu quero saber nessa questão. De uma usina hidrelétrica que gera energia a uma tensão de, então a tensão igual a 12 kV. 12 kV. Vai anotando os dados aqui no início da questão. E uma corrente de 2,5 kA. Então, a corrente é igual a 2,5 kA. Isso aqui, para a gente começar a se acostumar com desenhos de circuito, isso aqui significaria dizer aqui uma geração, isso aqui é um símbolo de geração, tá? Então, está gerando aqui a uma tensão de 12 kV, e por essa geração aqui, está gerando aqui uma corrente elétrica I igual a 2,5 kA. Então a corrente está sendo fornecida por um circuito que eu não vou desenhar o resto do circuito porque eu não sei o que é que ele está alimentando, tá? Mas aí qual é a potência dessa usina? A potência a gente vai lembrar daquela primeira equação de potência, tá? P é igual a V vezes I. Então, a potência elétrica é a tensão elétrica vezes a corrente. Nesse caso, é aplicação direta da fórmula. Então, a potência vai ser igual. Quem é a tensão? 12 kg. Cuidado, tem o quilo. Quilo é o quê? 1000, né? Eu posso fazer essa questão, vou resolver de duas formas, tá? A primeira forma, 12. Quem é K? Quilo é 10 a terceira. Então, vezes 10 elevado à terceira. Isso aqui é a tensão. E aí agora eu vou multiplicar pela corrente. Quem é a corrente? 2,5 também quilo. Então, 2,5 vezes 10 a terceira, que isso aqui é o quilo, tá? 12 quilo, 10 a terceira, vezes 2,5 quilo, que é também 10 a terceira. Por que eu resolvi fazer assim? Assim eu acho mais fácil. Você pode fazer a multiplicação, isso vezes isso, e depois fazer a multiplicação, isso vezes isso. E aí eu tenho uma equação mais simples de ser resolvida. Como é que eu faço? Quanto é 12 vezes 2,5? 12 vezes 2,5, se colocar na calculadora, dá 30. 10 a terceira vezes 10 a terceira, conserva-se a base, né? E soma-se os expoentes. Então fica 10 a terceira mais 10 a terceira vezes, vou fazer aqui, 10 a terceira mais 3. 3 mais 3, porque soma-se os expoentes. Então fica 10 elevado à sexta. Então fica finalmente P igual a 30 vezes 10 à sexta, que 10 à sexta nada mais é do que mega. Então a potência finalmente igual a 30 megawatts. Professor, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer em potência de 10. Então você pode transformar da forma como a gente já ensinou lá no início, tá? Quem é 12 kg? 12 kg, no caso 12 kV, vai ser igual. Se é quilo, você está em quilo, você quer ir para a unidade, você multiplica por 1000. Então isso aqui vai ser o quê? 12.000 volts. Quem é 2,5 kA? 2,5 kA é igual a 2.500 amperes. Isso aqui eu estou só resolvendo de outra forma, tá bom? Então agora eu faço a multiplicação de um para o outro, já que P igual a V vezes I.
a tensão é 12.000, a corrente é 2,5 mil, quer dizer, 2.500. Então, a potência vai ser igual a 12.000 vezes I, que é 2.500. E se você colocar isso na calculadora, a resposta vai ser igual a 30 milhões de watts. E aí, 30 milhões de watts, isso aqui é igual a 30 megawatts. Tanto faz de um jeito ou de outro, dá a mesma resposta. Vamos para a próxima questão agora. Segunda questão que vamos fazer, dá um pause no vídeo, tenta resolver a questão e depois volta para ver a resolução que eu vou fazer, tá bom? Espero já ter dado, vamos ler a questão. Qual deve ser o disjuntor? Então, o disjuntor é um equipamento que serve para proteger um circuito e ele é dimensionado pela corrente dele, tá? Então, a gente quer saber qual é a corrente que eu vou usar no disjuntor. Então, corrente é o que eu quero saber nessa questão. Já boto aqui. Utilizado para proteger um condicionador de ar de potência igual a... Como é que eu sei que é potência? Porque 3.500 watts, isso é unidade de potência. Então, necessariamente isso aqui é potência. Então, potência igual a 3.500 watts. Essa informação aqui. Que esteja ligada a uma rede elétrica de 220 volts. O que é 220 volts? Tensão. Se está falando em volts, é porque é tensão. Então, a tensão é igual a 220 volts. E aí ele diz ainda o seguinte, ó, suponha que os possíveis disjuntores têm corrente nominal variando de 5 em 5 amperes. Isso é, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim sucessivamente. Qual é o disjuntor que eu vou usar? Primeiro vamos calcular a corrente, depois a gente fala do disjuntor. Então, já tenho aqui anotado os principais dados da questão. Vou para a equação que eu conheço. Potência igual a tensão vezes a corrente. Só que agora o que eu quero é corrente. Então, eu tenho que passar para o outro lado aqui para poder fazer a equação, tá? Se a tensão está multiplicando a corrente, a tensão eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, tensão dividindo fica o quê? P dividido por V é igual a I. Se P dividido por V é igual a I, então I igual a P sobre V, tá? E só rearrumando aqui, P sobre V. E agora eu vou colocar essas informações aqui, ó. Vamos lá. I vai ser igual. Quem é P? 3.500. Quem é V? Atenção, 220 volts. Então, a corrente elétrica vai ser igual. Coloca na calculadora, vai ser igual a aproximadamente 15,9 ampere. Isso é a corrente desse ar-condicionado, né? Desse condicionador de ar. E agora, qual é o disjuntor que eu vou usar? O disjuntor, ele precisa deixar passar aquela corrente, mas não posso ser uma corrente muito maior do que aquilo. Por quê? Porque senão fica muito caro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar 15,9, eu olho para o que está disponível aqui, eu não posso usar o de 15, senão ele ficaria desarmando, eu preciso usar o disjuntor de 20 amperes. Então, a corrente nominal do disjuntor seria 20 amperes para esse condicionador de ar. Ok? Vamos para a próxima. Dá aquele pause aí, tenta resolver essa questão, daqui a pouco eu venho com a solução. Bom, uma placa solar fotovoltaica, estamos falando em geração. Veja que eu já fiz questões tanto de geração quanto de carga, tá? Não importa, uma coisa ou outra, tudo tem potência. Então, nesse caso, de novo, volta para a geração. Uma placa solar fotovoltaica de 1 watt. 1 watt é a unidade de quê? Potência. Então, a potência dada é igual a 1 watt. Gera uma corrente de... Então, a corrente que ele gera é igual a 200 miliamperes. Sob essas condições, qual a tensão fornecida por essa placa? Então, ele quer saber qual tensão essa placa fornece para o circuito. Desenhando o circuito aqui é outro símbolo de geração, tá? De fonte. Essa aqui é uma fonte de tensão fixa. Eu não sei quanto é a tensão, mas eu sei que a potência é igual a 1 watt. Vou anotar aqui, 1 watt de potência. E ele entrega aqui uma
corrente elétrica de 200 mili. E o que eu quero saber aqui é a tensão dessa placa. V igual a interrogação. Então vamos lá. De novo, a primeira equação de potência, tá? A equação mais importante. Potência igual a tensão vezes corrente. Só que eu não sei agora quanto é que é a tensão. Então eu preciso passar a corrente que está multiplicando para o outro lado. Se a corrente está multiplicando, ela passa para o outro lado da equação dividindo. Então fica P dividido por I é igual a V. Rearrumando a equação, só trocando os lados, né? Então V igual a P sobre I. Então, tensão igual a potência dividido pela corrente. Cuidado! De novo aqui eu tenho 200 miliamperes. 200 miliamperes você tem que dividir por 1000 para saber em ampere, tá? Então, a tensão vai ser igual. Quem é a potência? 1 watt. 1 watt. Quem é a corrente? Não é 200, tá? É 200 mili. Mili, se eu estou na direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para ampere, eu tenho que dividir isso por 1000 e colocar aqui na equação já dividido por 1000. 200 dividido por 1000 é igual a 0,2. Então, a tensão, nesse caso, vai ser igual a 5 volts. Essa é a tensão que essa fonte, essa placa fornece para o circuito. Próxima questão. Dá aquele pause no vídeo, tenta resolver, vou vir com a solução. Para montar um circuito, foi necessária a utilização de 20 metros de cabo. Então, eu tenho 20 metros de cabo. A distância da quantidade de cabo que eu usei foram 20 metros de um cabo. Qual a potência? Então, qual a potência? Quero saber qual é a potência que vai ser dissipada. Então, anota aqui que é a potência que eu quero saber. Dissipada em forma de calor nesse cabo que tem uma resistência de... A resistência do cabo é igual a 2 miliohms por metro. Isso é, cada metro eu tenho uma resistência de 2 miliohms, tá? E a corrente que flui por ele é igual a 5 amperes. Então, a corrente que flui por esse cabo aí é igual a 5 amperes. Eu quero saber a potência. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, nesse caso, é calcular a resistência do cabo. Se eu tenho 20 metros de cabo, daqui para cá, por exemplo, eu tenho 20 metros. Eu tenho 20 metros de cabo. Mas a cada metro eu tenho 2 miliohms. Qual é a resistência total desse cabo? A resistência total, vou botar assim um RT aqui, né, vai ser igual aos 2 miliohms vezes a distância, vezes a quantidade, né, de metros que eu tenho nesse cabo. Então, vai ser 2 miliohms vezes 20 metros. Então, a resistência total vai ser igual. 2 mili, cuidado, aqui está em mili. Se é mili, eu estou do lado direito, vou para o lado esquerdo, né, vou para a unidade, eu tenho que dividir por 1000. Então, isso aqui é igual a 0,002 vezes 20. Então, a resistência total aqui, fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho 0,04 ohms de resistência do cabo. Ok, agora eu tenho a resistência e tenho a corrente, né? Tenho a corrente aqui e tenho a resistência aqui. Só que eu não tenho a tensão. Se eu for lá para aquela equação P é igual a V vezes I, eu não consigo calcular. Eu quero saber a potência, mas eu não tenho a tensão. Então, eu não posso usar essa fórmula. Mas a gente tem aquela primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Então, se eu não tenho tensão, eu vou substituir essa tensão aqui nessa equação. Pego esse R vezes I e substituo aqui, ó. Está aqui em vermelho. Esse R vezes isso aqui, ó, vezes I, que é a tensão, eu vou jogar aqui dentro, ó. Desculpem. E aí, voltando para a equação, eu vou pegar essa equação aqui e vou transformar em quê? P vai ser igual. Quem é V? R vezes I. Então, R vezes I, que é a tensão, tá? Vezes a corrente que estava aqui, ó. Vezes a corrente.
Quem é corrente vezes corrente? Corrente ao quadrado. Então, a resistência vezes corrente ao quadrado. Agora eu tenho a potência em função da resistência que eu tenho e da corrente que eu também tenho. Então, agora é só aplicar a fórmula. Potência igual. Quem é resistência? 0,04. Quem é corrente? 5 amperes. 5 ao quadrado. Finalmente, a potência vai ser igual a, fazendo essa multiplicação aqui todinho, 5 ao quadrado vezes, quer dizer, 25, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 0,04. A potência dissipada nesse cabo é igual a 1 watt. Essa é a potência dissipada. Vamos para a última questão. Essa última questão aqui, dá a pause, tenta resolver a questão e eu venho já com a resolução. Em locais muito frio, é comum a utilização de aquecedores elétricos para deixar a casa mais confortável. Em uma certa localidade, cuja rede elétrica é de 110 volts, 110 volts, o que é isso? É unidade de tensão. Então, a tensão é igual a 110 volts. É medida a resistência elétrica de um aquecedor e encontrado o valor de 1,21 ohms. Então, a resistência elétrica igual a 1,21 ohms. Qual a potência? Então, ele quer saber a potência elétrica desse aparelho. Então, eu quero saber a potência elétrica desse aparelho. Então, nesse caso aqui, eu sei qual é a resistência dele, isso é 1,21 ohms. Eu sei qual é a tensão, por exemplo, aqui 110 volts. E quero saber a potência dissipada em forma de calor. Qual é a potência dissipada em forma de calor? Vamos lá. De novo para aquela equação. P é igual a V vezes I. Se eu tivesse corrente, era fácil. Era só substituir aí. Mas eu não tenho. Eu não tenho o valor da corrente. Então eu preciso de novo usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, V igual a RI, também não vai nos ajudar dessa forma. Por quê? Porque se eu substituir aqui, o V aqui, vai sumir V e vai ficar com I ao quadrado. Então, não resolve. Nesse caso aqui, eu preciso substituir a corrente, porque é ela que eu não tenho. Então, fazendo aqui a transformação, I vai ser igual a V sobre R. Já que está multiplicando, R passa para o outro lado dividindo. Então, fica V sobre R. Agora, eu substituo essa corrente aqui, vou botar de novo em vermelho. Essa corrente aqui, que é V sobre R, ó, eu vou substituir aqui, ó. Aqui dentro. Voltando para o azul, o que é que eu fico? A potência é igual tensão, que já estava aqui, tensão, vezes a corrente. Mas quem é a corrente? É a tensão dividida pela resistência. Então fica tensão sobre resistência. Quem é V vezes V? V ao quadrado. Então potência igual V ao quadrado sobre R. Agora eu posso substituir direto os valores. Tensão igual a 110 volts, resistência igual a 1,21. Então, substituindo aqui, fazendo para o lado de cá, potência vai ser igual a tensão 110 volts ao quadrado, dividido pela resistência 1,21. Fazendo essa equação aí, fazendo isso aqui na calculadora, eu vou achar que isso aqui, essa potência dissipada é igual a 10.000 watts. Usando os prefixos métricos que a gente já conhece, 10.000 watts é um número muito grande, eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que pensar em quilo, em mega, dividindo por 1.000, a resposta dessa pergunta seria a potência desse aquecedor igual a 10 kW. Lógico que quem botar isso aqui também está certo, tá? Ou 10.000 watts ou 10 kW. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham entendido, façam muitas questões, resolvam de novo essas questões, resolvam mais questões, para sempre estar se acostumando à resolução de questões. Um forte abraço a todos e até a próxima.